E aí, pessoal, a paz, saúdo a todos com a paz de Cristo. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Essa semana aí eu estou escalado para tecer alguns comentários para fortalecer, ajudar os líderes ou os supervisores ou aqueles que estão envolvidos nessa obra maravilhosa de levar o Evangelho de Cristo a todos os lugares, de fazer com que o reino de Deus cresça, principalmente que a gente possa, que nós possamos nos edificar mutuamente, principalmente no grupo pequeno. E desde o início do mês a proposta é sabedoria e entendimento espiritual. Nós vamos estar falando hoje sobre perseverar, poder para perseverar. Nós já vimos na primeira semana o que é sabedoria e entendimento espiritual. Você sabe o que é? Nós estudamos sobre isso. Depois, qual é a vontade de Deus? Depois, vivendo para agradar a Deus ou agradar. Frutificando e crescendo, que foi semana passada com o Ricardo. E essa semana, poder para perseverar. O texto base de todas as semanas está lá em Colossenses. E houve um crescimento nesse texto, que é Colossenses capítulo 1, versículo 9. Depois nós avançamos para o 9 e 10. Ou voltamos para o 9, depois 9, 10 e 11. Hoje nós vamos estar aí nessa cadência, nesse crescimento, no versículo 11. Mas nós vamos ler tudo. O Colossenses 9, Colossenses capítulo 1, versículo 9, 10 e 11, que diz assim, estou aqui com a minha colinha aqui no computador, glória a Deus por isso, essas tecnologias nos ajudam, louvado seja o nome do Senhor. Diz assim o versículo 9 de Colossenses, capítulo 1, novamente eu repito, por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Esse texto, desde o início, se a gente está, os estudos eles batem numa mesma tecla, que há necessidade de ter uma comunhão com o Senhor, uma intimidade com Ele. Isso eu me lembro, o pastor Alexandre Marques falando, a Isolda falando, o Ricardo, que a intimidade do Senhor, Ele se revela para quem tem intimidade com Ele. O Salmo, se não me falha a memória, 24 ou 25. Se não tiver intimidade com o Senhor, não tem jeito. Temos que buscar conhecimento, conhecer a Deus com a leitura da palavra, ter intimidade com Ele na oração. Um pastor que eu admiro, que de vez em quando eu assisto nessas redes sociais, é o Luiz Hermínio. E ele fala que há necessidade de nós queimarmos. Ele fala que o cristão tem que estar queimando. E para queimar, tem que ter um conhecimento, e além do conhecimento, nós temos que ter experiências com Deus. Não adianta tentar fazer muita atividade. Tem um trecho, uma das palavras, ele fala assim, o Senhor gosta que você sue, que você se dedique na obra dele. Mas ele prefere, não significa uma preferência, mas se você envolver o sentimento, o amor, e você derramar lágrimas na obra do Senhor, quando você estiver suando, quando você estiver praticando realmente a obra, e esse sentimento, esse choro, essa lágrima que é derramada pelos perdidos, pelas pessoas que estão presas pelo pecado, que não vão ter, não conseguem discernir esse tempo que nós vivemos, não conseguem discernir o que é o reino de Deus, não conseguem discernir a obra, maravilhosa obra que foi feita na cruz do Calvário. Então nós temos que chorar,
para que haja a manifestação de Deus. E é o que o apóstolo Paulo faz aqui. Ele fala que ele está orando. O texto diz isso. Não deixamos de orar por vocês e pedir que sejam cheios. É interessante que a pessoa, quando começa nessa prática de leitura da palavra, meditação e oração e busca de Deus, e vai ampliando essa busca, é interessante que o Senhor vai se revelando gradativamente, né? Como já foi, inclusive no livro diz que o nosso modelo é Jesus, no livro do Mahesh Chavda, né, o poder secreto da oração, ele fala que o nosso modelo é Jesus, e observa que Jesus constantemente estava em oração. Ele estava constante, ele fazia a obra durante o dia, daqui a pouco ele ia para um local isolado, ele buscava ficar com o Senhor de madrugada, ele tinha que receber coisas do Pai, ele tinha que ter essa intimidade com o Senhor. Eu recebi uma mensagem nos grupos de WhatsApp, né, eu acho que foi lá do pessoal da Alto Point, pela Márcia Trindade, que era uma imagem, né, uns dizeres, o fundo era preto, as letras brancas, mas dizia mais ou menos assim: quando você estiver em comunhão com o Senhor, em oração, e o seu desejo passar a ser de você não sair mais desse lugar, dessa presença, e você ansiar, você buscar essa presença dele contigo em oração, você vai estar pronto para a obra. Então, o que eu estou tentando ir resumindo aqui é que se a gente começar num ativismo muito grande, sem a presença do Senhor, sem estar envolvido com Ele, sem gerar amor, nós vamos fazer um ativismo, vamos suar, vai ser cansativo, e não tendo Ele, não vai ter amor. E não tendo amor, as obras, elas podem acontecer bem devagar, ou não acontecer, ou a gente achar que está acontecendo alguma coisa, mas não está, porque o Senhor da glória é o Senhor Jesus, que é Ele que gera vida. Né? A gente pode saber muito, a gente pode chegar e passar muito conhecimento, e esse conhecimento as pessoas vão admirar e vão falar: pai, como ele entende da Bíblia, como o Damasceno rapaz, ele, né, como fulano entende a palavra, só que não gera vida. Só quem gera vida é o Senhor Jesus. E muitos de nós está igual quando José e Maria esqueceram Jesus lá no... Muitos não vamos exagerar, mas algumas pessoas acabam iniciando com Jesus, como José e Maria foram lá para o censo, e quando voltaram, né, parente, primo, né, cunhado, todo mundo ali naquela... voltando, conversando, trocando ideia e falando isso, né? As pessoas de repente não se viu há algum tempo, e depois de 2, 3 dias de caminhada, Jesus está onde? Jesus está na casa do tio, está na carroça do tio ali, está vindo com quem? Está com o primo? Eles esqueceram Jesus. Por isso que lá em Efésios diz exatamente isso, quando o Senhor Jesus, ele repreende a igreja de Éfeso. Ele fala: vocês estão firme, vocês estão trabalhando, olha, vocês são dedicados. E realmente não tenho que reclamar de vocês não, mas só que vocês esqueceram o primeiro amor. E o primeiro amor era Ele, era o próprio Cristo. Agora, quando você consegue chegar nesse ambiente, que você consegue viver isso, que você não quer mais sair da presença de Deus, e a obra começa a acontecer, as pessoas que conseguem chegar nisso, elas vão começar a ver mudança na vida das pessoas que elas estão chorando, que elas estão orando e jejuando. Foi assim comigo. Né? Quantas pessoas não oraram, não jejuaram por mim? E não que eu já tenha alcançado muitas mudanças, mas quem eu era? Poxa, quem eu era? Eu não consigo nem imaginar por que eu era daquele jeito. Só Cristo para me transformar do jeito que eu sou hoje. Louvado e exaltado seja o nome dele. E quando você chega, pode acontecer lutas.
né? Porque você começa a ter conhecimento, começa a ter intimidade, está agindo com sabedoria, está buscando mais e mais. Deus está queimando por dentro, de dentro para fora, as coisas estão acontecendo. A pessoa encosta perto de você e nota em você algo diferente, e fala: você é diferente. Eu cheguei perto de você, eu senti um arrepio. Eu tô com vontade de chorar perto de você. As coisas começam a acontecer, as pessoas chegam perto de você e começam a falar pecado, às vezes pessoas que você nem conhece. Significa que você está entrando no inferno e está saqueando o inferno, está tirando pessoas lá de dentro. As pessoas estão sendo transformadas por causa de Cristo na sua vida, por causa do amor, não por causa de muito ativismo. O ativismo é importante, mas com amor. O apóstolo Paulo fala isso, que você pode vender, pegar todo o teu dinheiro e entregar tudo para os pobres. Você pode falar em línguas, profetizar, mas se faltar amor, nada aproveita. Quer dizer, falta o próprio Cristo, né? Falta o próprio amor. Então, quando você chega nesse momento que você vê que você está envolvido na obra e Cristo é seu tudo. A palavra de Deus, ela deixa de ser uma obrigação, uma coisa que você tem que fazer, mas ela gera um prazer. E você começa a ver que alguns textos da palavra começam a se cumprir na sua vida. Por exemplo, Salmo número 1. Se a lei do Senhor ela vira um prazer, tudo que você fizer vai prosperar. É promessa, está ali escrito. E outras promessas que estão na palavra de Deus. Então, olha, o inferno não vai gostar que você está ali chutando a porta, que a porta do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor, né? E o que acontece? Pode acontecer retaliações, né? Pode acontecer lutas. E lutas que são deixadas pelo Senhor, que é a forma dele nos podar. Aquele que der fruto, ele poda para que dê mais fruto. Então, a poda dói, machuca, né? O melhor azeite é a última gota, então tem que esmagar bastante. E às vezes dói. Então, nós precisamos estarmos no Senhor. No Senhor. Então, tem 2 textos para essa semana que é muito interessante. 2 textos que vale a pena você refletir com as pessoas do teu grupo pequeno, da tua célula. Um é Efésios 6:10, Efésios capítulo 6, versículo 10 a 13, que fala sobre a armadura. E o outro é o Salmo 91, de 1 a 4. É interessante que um fala sobre a armadura e o outro fala do ambiente, né, do esconderijo. Né? E diz assim, Efésios 6, de 10 a 13, finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Eu vou voltar no versículo 11, olha que o versículo 11 de Colossenses, né, do capítulo 1 de Colossenses diz: sendo fortalecido com todo o poder um acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria. E fazendo uma analogia, um link com Efésios 6, versículo 10, diz: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Então, quem é que vai nos fortalecer? O Senhor. Tanto um versículo, o 11, quanto o 10 de Efésios falam a mesma coisa. Aí ele fala: vistam-se de toda a armadura, quer dizer, olha a presença de Deus em volta de nós, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ele vai tentar uma cilada. Pois a nossa luta não é contra pessoas, contra a carne, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo, de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. É interessante que você está ali e as ciladas do diabo, ele vai armar cilada com pessoas, ou em tentações, ou naquilo que tu está vendo, ou em pessoas que estão em volta de você, que pode ser membros da sua família, ou no trabalho, ou na faculdade, ou dentro da igreja. É interessante que o Senhor
como eu disse, vou repetir, ele deixa. Ele permite que essas situações ocorram. Porque ele quer a gente dentro dele, né? Dentro dessa armadura dele, que é ele, é o poder dele, a autoridade dele. E alguns sentimentos podem ser gerados em nós nessa luta. Então, quer dizer, quando o diabo mandar uma seta, está aqui, ó, contra os poderes, né, contra as ciladas do diabo, quando ele mandar uma flecha, uma seta, seja lá o que for, que inclusive diz lá no Salmo 91, você não vai se abalar. Você vai permanecer firme. Né? Eu vou ler o Salmo 91 para a gente, né, ir falando um pouquinho sobre um e sobre outro ao mesmo tempo. Eu acho interessante. O Salmo 91 diz assim: aquele que habita no abrigo, no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Todo-Poderoso. Pode dizer do Senhor: tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Ele livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas e sob suas asas você encontrará refúgio. A sua fidelidade lhe será escudo. Então, quer dizer, é de uma armadura na qual você está em Deus, e quando vem uma afronta, é interessante que vem a afronta, se você estiver em Deus, você não vai sentir a afronta. Tu não vai sentir. Eu cito muito esse nosso amigo aí, o pastor Luiz Hermínio. Ele, numa das palavras que ele passou, ele fala o seguinte, que se você está em Deus, quando vier a afronta, quando vierem para te machucar, para te magoar, quando você for injuriado, quando mentirem contra você, quando te caluniarem, quando houver qualquer tipo de fofoca, situação que venha te ofender, você não vai se ofender. É uma situação que você está dentro dessa armadura. E outra coisa, você também não vai ofender ninguém. Você não vai retrucar. E também você não vai procurar se defender. Porque Ele é o seu Deus. Você está nele. Você não pertence mais a você mesmo. Você é completamente dele. Você foi comprado. É Ele que te justifica. Então, aí você pode ver os frutos. Você começa a ver o seu crescimento. Porque você tem frutos internos e externos. Os externos são as obras que você vai fazer e sem muito esforço, mas com lágrimas. E os frutos internos, domínio próprio, temperança, longanimidade, mansidão, alegria, amor. Você olhar para a pessoa e, de repente, poxa, a pessoa me maltratou, mas a pessoa não deve estar no bom momento, sabe? E se calar e deixar que o próprio Senhor da glória nos justifique. É difícil, as coisas às vezes acontecem de uma forma que a gente pode perder ou de repente ficar irado por algum momento, mas a palavra de Deus diz: não permita que o sol se coloque sobre a ira, sobre a sua ira. Quer dizer, não fique remoendo a coisa. Se tem alguma coisa dolorida no teu coração, tem alguma mágoa, ou vai a pessoa, ou converse com o irmãozinho da igreja, com o pastor, com o líder, com o supervisor, ou com uma pessoa da tua confiança e fala: olha, eu estou muito chateado com aquele irmãozinho ali. E desabafa, chora. E depois, se puder, vai até aquela pessoa. Porque você não pode deixar isso ficar ali, porque a obra do Senhor ela é travada nesse momento. Tá? Então, assim, essa armadura ela te protege disso. E ao mesmo tempo, quando nós lemos sobre o esconderijo do Altíssimo,
né? O texto, o estudo, ele fala sobre quem busca um esconderijo é que está passando por aflições. Está precisando. Mas só por ser um esconderijo, o dono do esconderijo é que vai te revelar. Então você tem que ter intimidade com o dono do esconderijo, para que ele te revele aonde está o esconderijo e você possa ficar lá dentro. E tenha uma convicção que ele está te fortalecendo, que ele está te protegendo, que você vai estar seguro. Aliás, esse salmo ele é tremendo. Ele fala que 1000 vão cair do teu lado, 10.000 à sua direita, e você não vai ser atingido. Que você não vai temer mortandade, seta que voa. Tantas promessas, né? Tantas promessas na palavra de Deus. E às vezes a gente não fica firme. Às vezes a gente, bem, deixa isso para lá, a gente vai ficar buscando aí carros e cavalos e agir na força do braço às vezes. E o Senhor, ele nos protege, ele nos dá alento. Por qualquer dificuldade que você venha a estar enfrentando, se você tiver com essa armadura dele, você tiver nele, você estiver buscando ele em jejum e oração, junto com o corpo da igreja, com os membros da tua célula, passando dificuldade, chamando, tu vai passar por essas dificuldades. Todos nós passamos por situações dificílimas, só que você vai poder descansar no esconderijo dele. E quando tiver tete a tete, que a pessoa te ofender, lançar uma flecha, vai bater, mas não vai penetrar, né? Vai bater e não vai penetrar, porque você está naquela armadura, você está com o cinturão, você está com a verdade, você está com a palavra que é a espada, você está calçando o evangelho que é da paz, você está ali, naquele lugar de descanso, de refrigério. Então, tenha aí uma boa célula, uma boa reunião de célula, veja aí os estudos, as perguntas. Mês de setembro está chegando, para nós crescermos ainda mais no jejum, na oração. A igreja tem essa proposta desse livro, do Mahesh Chavda. Se envolva, leia, e não só ler, vamos praticar o jejum, vamos fazer isso junto, como corpo de Cristo, quanto nas células, na supervisão, nas coordenações e na igreja como um todo. E nós vamos ver milagres e prodígios acontecendo. Milagres e prodígios, coisas tremendas vão acontecer. Eu creio nisso, creia você também, cresça na fé. Eu desejo que você tenha esse estudo maravilhoso essa semana, que Deus te abençoe de forma tremenda e que alcance essa plenitude, esse pleno conhecimento da sabedoria de Deus. E no dia mau, você que vem o dia mau, você persevere no Senhor, porque você vai estar com esse escudo e dentro desse esconderijo. Amém? Deus te abençoe. Um abraço aí, a paz.